Olá pessoal, hoje nós vamos ver um assunto bastante importante dentro da estatística, que é a correlação de variáveis e regressão linear. Por que é tão importante a correlação de variáveis e regressão linear para a estatística? Porque quando vocês fazem uma pesquisa, seja uma pesquisa de campo ou um experimento, que vocês já tenham um conjunto de dados ou de informações, é possível que vocês façam estimativas de novos dados a partir desses dados que vocês já conhecem, sem ter que voltar a campo ou sem ter que retomar o experimento. Isso pode ser feito através da regressão linear, utilizando-se a equação da reta. Mas para isso é necessário que exista correlação entre as variáveis. Vai existir correlação entre as variáveis quando o coeficiente R de correlação estiver dentro de um desses dois intervalos de correlação, seja ele positivo ou negativo. Nós vamos ter um intervalo de correlação positiva quando R for menor ou igual a 1 ou maior que 0, ou um intervalo de correlação negativa quando R for menor ou maior que 0 ou maior ou igual a menos 1. O R, esse coeficiente R, nunca pode ser nem maior que 1, nem menor que menos 1, e nem 0. Então, quanto mais próximo do mais 1 ou quanto mais próximo do menos 1 for esse coeficiente R, melhor a correlação. Isso significa que os dados estão tendo um comportamento mais próximo de uma reta. Então, qualquer estimativa que vocês fizerem a partir desses dados que vocês já conhecem, vão ser mais confiáveis quando você tem um bom coeficiente de correlação. Dentro do material que eu postei para vocês, tem os intervalos de correlação que são considerados altos, moderados, baixos ou muito baixos, ou inexistentes. Esse coeficiente de correlação R é dado por esse cálculo aqui. Agora, o que significa a gente ter correlação entre as variáveis? Quando você tem duas variáveis que andam juntas, quando uma delas, ou seja, sempre você vai ter uma que é a variável independente, que não depende da mudança da outra para que ela possa mudar. E tem a outra que é a chamada variável dependente, que vai ser sempre o y. Essa variável é que depende da mudança da outra para que ela se altere. Então, quando a gente tem uma correlação negativa, significa que o aumento da variável independente x provoca um decréscimo da variável dependente y. Na correlação positiva é o contrário. O aumento da variável independente x irá acarretar um aumento da variável dependente y. Agora, não basta que isso esteja ocorrendo para que exista a correlação. Precisa que o coeficiente R que vocês vão encontrar aqui esteja dentro de um desses dois intervalos de correlação. O fato de dar negativo, como muitos pensam, não significa que não exista correlação. Se ele estiver dentro desse intervalo aqui, ou seja, se for menos 0,95, menos 0,97, menos 0,85, ou seja, se estiver dentro desse intervalo, existe a correlação. Tá? Agora, se for menos 1, a gente tem uma correlação negativa perfeita. Se for mais 1, nós temos uma correlação positiva perfeita. Aí é a condição ideal para que a gente aplique a regressão linear para fazer essa estimativa ou essa projeção de novos dados a partir desses dados que a gente já conhece. Então, antes da gente aplicar a regressão linear, é necessário que a gente faça o cálculo desse coeficiente R, para ver se realmente está havendo correlação entre as variáveis. Quando havia muita inflação no país, a regressão linear era utilizada para fazer a projeção, por exemplo, da inflação para o final do ano, para o mês de dezembro, quando você já conhecia as taxas de inflação para o mês de janeiro, fevereiro, março. Então, a partir dessas taxas de inflação, você fazia a projeção para o mês de dezembro, desde que essas variáveis estivessem correlacionadas. Bom, para achar esse coeficiente de correlação e para aplicar a regressão linear, primeiro a gente tem que definir quem é a variável independente x e quem é a variável dependente y. Vocês estão vendo que aqui está em vermelho, então isso já faz parte da resolução. Então, para a gente saber quem é x e quem é y, sempre nós vamos ter que perguntar quem está dependendo de quem para mudar. No caso, é a taxa de inflação que depende da taxa de desemprego ou é a taxa de desemprego que depende da taxa de inflação? Então, aqui está claro que quanto maior
for a inflação, mais desemprego vai gerar. Portanto, a taxa de desemprego é que está dependendo da taxa de inflação. Como a variável dependente é sempre o y, então a variável independente vai ser o x. Para achar esse coeficiente R, para nós verificarmos se existe correlação entre essas variáveis e posteriormente aplicarmos a regressão linear, nós vamos ter que achar todas essas somatórias aqui. Somatória de x vezes y, somatória de x, somatória de y, de x ao quadrado e de y ao quadrado. Que foi o que foi feito aqui. Ó. Essas partes em vermelho fazem parte da resolução. A somatória de x, bastou somar esses dados aqui. A somatória de y, bastou somar esses dados aqui. X vezes y, teve que multiplicar cada x pelo seu y correspondente, que gerou esses resultados, que depois fizemos a somatória aqui. O x ao quadrado, elevamos cada um desses ao quadrado e geraram esses resultados aqui. E o y ao quadrado, elevamos cada um desses ao quadrado, que geraram esses resultados aqui. Depois somamos aqui, tivemos o x ao quadrado, a somatória de x ao quadrado e a somatória do y ao quadrado. Aí é só substituir aqui. Vejam que a somatória do x ao quadrado aqui é diferente da somatória de x elevado ao quadrado. A somatória de x ao quadrado é a somatória de todos os x elevado ao quadrado. E a somatória de x aqui elevado ao quadrado é essa somatória aqui que vai ao quadrado. E a mesma coisa vale para o y. Bem, depois de substituir todos esses dados, vocês não precisam fazer passo a passo. Para quem tem a calculadora científica, vocês podem fazer esse cálculo aqui todo de uma vez. Vocês podem fazer 603 menos 45 vezes 65 dividido por 6. Aí que vocês vão colocar o igual. Aí vai dar um resultado de 115,5. Depois, esse primeiro parênteses, vocês vão fazer a mesma coisa. 437 menos 45 x quadrado dividido por 6. Aí que vocês vão colocar o igual. Aí já vai gerar esse resultado 99,5. Para a parte do y ao quadrado aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. 839 menos 65 x quadrado dividido por 6. Aí que coloca o igual, que vai dar 134,83. Aí já simplifica mais esses cálculos. Então, aqui embaixo, a multiplicação do 99,5 por 134,83 é a que vocês já podem fazer direto. Fazem essa multiplicação e não esqueçam de fazer a raiz, que aí vai dar o 115,83. O numerador eu repeti aqui. A divisão desses dois resultados deu 0,997, que dá aproximadamente 1. Então, é uma correlação positiva quase perfeita, né? Porque a correlação perfeita teria que dar exatamente igual a 1. Aqui deu aproximadamente 1, né? Que seria uma correlação perfeita, mas é uma correlação muito alta, conforme vocês vão ver no material de vocês, que estando mais próximo possível de 1, é uma correlação muito boa. No exemplo que vocês têm no material, eu estou já afirmando que existe a correlação entre a variável, eu não estou pedindo para vocês fazerem esse cálculo, já estou afirmando que existe a correlação e estou pedindo para fazer uma estimativa da taxa de desemprego para uma taxa de inflação de 18%. Então aqui eu só fiz o cálculo da correlação, que eu até vou postar uma foto lá para vocês com esse cálculo. Eu só fiz esse cálculo da correlação a título de ilustração, mas na verdade eu não estou pedindo isso no exercício, eu só estou pedindo para vocês fazerem a parte da regressão linear, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, tá certo? Então até daqui a pouco.